Fla-Flu do Piauí. Tem também o empate do Botafogo com a Portuguesa, né? Pelo Campeonato Carioca. Botafogo jogou com um a mais desde o fim do primeiro tempo. Mas antes, o Fluminense. Vai pensando aí se consegue ligar o nome à pessoa, ó. Marcílio Florencio Mota Filho. Sabe quem é? Uma dica, é zagueiro do Fluminense. Não descobriu? Outra, é o segundo jogador do atual elenco que mais vestiu a camisa do clube, atrás apenas do Fred. Nada ainda? Então revela aí quem é, Luiz Roberto. Nino! É o nome da emoção! Aliás, por falar em Fred, a relação dos dois não é lá muito séria. Aí começa a fazer história, ele finge que tá malhando, ó. Ó, só pra provar que ele não tá malhando, olha ali. Ó, tá desligado. Pegamos no flagra! Realmente ele é meu pato no futevôlei. No vídeo lá ele falou que perdeu pra mim, mas não foi uma derrota normal, foi uma surra. Brincadeiras à parte, o Nino é só gratidão ao ídolo. Cara, o Fred é um cara que me adotou desde o momento que ele chegou no clube. Gostou de mim de graça e se mostrou um carinho por mim. O zagueiro e o atacante são peças importantes no time que no final do mês volta a disputar uma Libertadores depois de 8 anos. Na última participação, em 2013, o Fluminense foi eliminado nas quartas de final pelo Olímpia do Paraguai. O Fred estava em campo. O Nino tinha 15 anos e acompanhou pela televisão. Até porque, naquela época, ele estava cheio de dúvidas sobre o futuro, como ele mesmo lembrou emocionado ao ser apresentado em 2019. Há 5 anos atrás, eu era um jogador do Sub-17 do Mojimirim, que não estava sendo relacionado para os jogos, né? Longe da família, triste, querendo desistir de um sonho que eu tinha durante toda a minha infância. Mas o sonho virou realidade e o Nino está prestes a disputar a primeira Libertadores da carreira. O sorteio dos grupos é agora, na próxima sexta-feira. O Fluminense está no pote 3 e pode pegar um caminho difícil pela frente. O pior cenário seria um grupo com 3 campeões da competição. Por exemplo, River Plate, LDU, Fluminense e Grêmio. A gente pretende não escolher adversário, sempre focando no que a gente tem que fazer e no nosso papel, no nosso trabalho, para que no final tudo dê certo. Amanhã o adversário é o Macaé, pelo Campeonato Carioca. Para o Fluminense é mais uma etapa até a estreia na Libertadores. Para o Nino, mais um motivo para se orgulhar de tudo que ele venceu para estar onde ele está. Olá, boa tarde a todos. O Vasco anunciou o 6º reforço para a temporada 2021. É o goleiro Vanderlei, que estava no Grêmio, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão de 2017, quando ainda atuava pelo Santos. O Vanderlei está com 37 anos, chega para ser titular e para trazer experiência para um time jovem. Entre esses jovens está o goleiro que vem jogando, o Lucão. 20 anos, da base do Vasco, por exemplo, no último sábado, estava lá na vitória sobre o Bangu por 4-2 pelo Campeonato Carioca, 3 gols do atacante Thiago Reis. O Vasco subiu um pouquinho na tabela de classificação do Carioca, está em 7º com 10 pontos. E o Lucão vai ser titular também depois de amanhã no jogo pela Copa do Brasil. O Vasco enfrenta a Tombense, jogo válido pela 2ª fase, jogo único. Quem vencer segue adiante, vai para a 3ª fase. Se der empate, decisão nos pênaltis. O Vasco treinou hoje de manhã, daqui a pouquinho pega a estrada em direção à cidade mineira de Tombos, onde acontece a partida de quarta-feira. Beleza, já tem notícias do Flamengo, que joga hoje contra o Madureira, pode reassumir a liderança do Carioca, mas por enquanto o líder é o Volta Redonda, tem que respeitar, hein? O time ganhou do Nova Iguaçu por 3-2, Aleph Manga. Lembra desse nome, hein? Fez 2 gols, você tá vendo aí, ele é o artilheiro do campeonato com 7 gols. É bom o Aleph Manga, hein? E o podcast A Mesa de hoje traz uma discussão sobre o Neymar, que foi expulso nesse fim de semana de novo, né, no campeonato francês, depois de se desentender com o adversário. Tá lá, ge.globo/amesa. Ó, já tem a reportagem do empate do Botafogo com a Portuguesa, notícias do Flamengo, que joga hoje no Campeonato Carioca, e um Fla-Flu que não acontecia há mais de 4 décadas. Quinto empate em 8 jogos no Campeonato Carioca, empatou 1-1 com a Portuguesa.
O Botafogo entrou no estádio Giulite Coutinho com uma faixa em homenagem ao cantor Aguinaldo Timóteo. Ele morreu de Covid-19 no último sábado, aos 84 anos. Torcedor apaixonado, Aguinaldo chegou a invadir um jogo. Você sabia disso? Momento baú do esporte. Inconformado com o pênalti que Cláudio Adão perdeu, o deputado Aguinaldo Timóteo invadiu o campo, paralisou o jogo e foi advertir o jogador. Em 1984, o artista atuava como deputado federal pelo Rio. Em abril daquele ano, o Botafogo precisava vencer o Operário de Várzea Grande na Copa Brasil, que na época era o equivalente ao nosso campeonato brasileiro. Derrota por 1-0, com esse pênalti perdido, que deixou o Aguinaldo indignado. Ontem, num dia de homenagem ao cantor, o Botafogo não perdeu pênalti nem foi eliminado, mas empatou com a Portuguesa num domingo cheio de vacilos. Nós tivemos uma tarde assim, em relação à parte técnica do jogo, bem abaixo dos outros jogos. O Botafogo abriu o placar no primeiro lance do jogo. Marcinho cruzou, Felipe Ferreira chutou de primeira. Cruzamento aproveitado, ela veio riscando a área e o Felipe Ferreira chegou para mandar na rede, botando no cantíssimo. A Portuguesa não se abalou não. O Julián dominou o cruzamento do Cafu e chutou pro gol. Dominou com o braço e por isso o gol não valeu. Antes do intervalo, Muniz pegou carona no Navarro e não largou o atacante do Botafogo. Olha aí. O Navarro pediu vermelho e foi atendido. O volante da Lusa foi expulso, mas nem com um a mais o Botafogo garantiu a vitória. O que faltou para nós, na verdade, foi a gente ter uma capacidade maior, uma qualidade maior para poder encaixar um passe, encaixar uma finalização, fazer o 2-0 e matar todas as possibilidades do adversário. O adversário, aliás, empatou num golaço. A bola sobrou para o Chay chutar com muita vontade. 1-1. Golaço no ângulo, uma forquilha onde a coruja dorme. Matou de frente, fuzilou para empatar no jogo. O Botafogo quase fez o segundo no finzinho. Um lance meio doido, né? Chute do Marco Antônio, bateu na trave, o Luiz Gustavo ainda salvou o rebote do Matheus Nascimento. 1-1 e o Botafogo, por enquanto, está no G4. Mas pode ser ultrapassado por Madureira e Fluminense, que ainda jogam na rodada. Pela primeira vez na temporada, Rodrigo Caio está na lista de relacionados do Flamengo e deve ser titular hoje à noite contra o Madureira pelo Carioca. O jogador sofreu uma lesão na coxa direita ainda na reta final do Brasileirão passado e abriu mão do recesso para se tratar. As lesões já tinham marcado a temporada passada do zagueiro. Depois de um 2019 em que foi um dos jogadores com maior número de partidas pelo Flamengo, Rodrigo Caio esteve apenas em 32 dos 70 jogos disputados pelo time na última temporada. 2020, aliás, começou com Rodrigo Caio tratando um corte no joelho e foi na Supercopa do Brasil que o jogador fez a estreia dele naquela temporada. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e ficou com o título da competição. Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil 2020! O jogo de hoje contra o Madureira é o último antes de o Flamengo enfrentar o Palmeiras domingo pela Supercopa deste ano. Rogério Ceni deve repetir a escalação que venceu o Bangu quarta passada por 3-0, com Rodrigo Caio como única novidade e jogando ao lado de William Arão. O Flamengo ganha mais jogo na saída de bola, o Flamengo ganha mais compreensão do posicionamento da sua defesa, o Flamengo passa a ser um outro time na construção das suas jogadas. Segurança e técnica ele tem, ele precisa de ritmo, de recuperar o tempo de bola. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.